Este vídeo é um recorte de uma das nossas lives. Para assistir ao vivo, se inscreva no canal e ative o sino. Sobre apostilamento. Primeiro, o ideal é você entender o que é apostilamento de AIA. Que diacho é esse? Que bodega é essa? Que uns falam, tem que apostilar? Não tem que apostilar? O que tem que fazer com esse documento? Enfim, primeiro é bom você entender o que é o apostilamento e a partir de então você vai entender o porquê que umas coisas precisam, outras não apostilar, tá bom? O apostilamento de Haia, na verdade, a apostila de Haia foi criada na cidade de Haia, se eu não me engano, na Holanda. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Tem tempo que eu não leio sobre esse assunto, mas é na Holanda. Enfim, nessa reunião, vários países se reuniram para definir alguns padrões de reconhecimento de documento internacionalmente. Ou seja, um documento emitido no Brasil, como é que Portugal ia avaliar se aquele documento era original ou não, era verdadeiro ou não. Então, eles estipularam um sistema em que os países que fazem parte dessa convenção, então Brasil e Portugal fazem parte, por isso que a gente fala muito sobre isso, tá? Mas são centenas de países, é bastante gente. Em que se estipulou um padrão de reconhecimento do documento, em que eles lançam no sistema internacional lá as informações daquele documento. Então, com o documento apostilado no Brasil, aqui em Portugal, eles conseguem verificar se aquele documento é verdadeiro ou não, porque eles têm acesso ao reconhecimento de firma. Diferente de quando a gente só reconhece assinatura, alguma coisa em cartório no Brasil, Portugal não tem acesso ao sistema do cartório para saber até onde aquilo é verídico ou não, ou se é falsificado. Agora, a apostila de AIA, eles já conseguem verificar. Então, beleza, já sabemos o que é a AIA, né? O que é a apostila de AIA. Agora, o que precisa apostilar? O que eu de cara falo para os meus clientes de consultoria, para o pessoal do Guia Estudar em Portugal: apostile seu diploma e seu histórico, se eles já tiverem no padrão ok. Tá bom? Quem tem dúvidas nos padrões, a gente também falou muito isso sobre no dia da live sobre documentação, mas no geral é bom que um dos dois tenha sua média final, tá bom? Tem ali uma nota final geral dizendo que você foi aluno nota tal durante o segundo grau, por exemplo, tá bom? Porque essa nota final é que você vai concorrer a uma vaga. Se já estiver dentro desse padrão, já apostile. Por quê, Débora? Porque se a universidade não pedir na hora da candidatura, ela vai pedir na hora da matrícula. Então, é uma coisa que você vai ter que fazer uma hora ou outra. Então, minha recomendação é sempre apostilar. Porque, às vezes, abre um concurso que você não está esperando tanto, mas você olha lá, tem as características que você tem interesse, e nisso você pega e faz e vai fazer a candidatura e descobre que tem que ser apostilado em AIA. Aí você vai no seu cartório perto da sua casa, descobre que ele não faz, que só numa cidade distante faz. Porque eu vou explicar já como que faz o apostilamento, tá, gente? Enfim, você não consegue se candidatar ou se candidata sem apostilamento e acaba sendo reprovado por isso. Então, eu sempre recomendo: quer vir para Portugal? Tire o passaporte. Tem gente que rola muito para tirar o passaporte. É o primeiro passo. Quero sair do Brasil, vou tirar o passaporte. E depois apostile o diploma e o histórico, se eles já estiverem dentro do padrão. Se não estiverem dentro do padrão, espera ver se na escola consegue trocar, pede a declaração na escola caso precise, com a sua média final, na sua faculdade, seja qual curso que você tem aí, com o nível maior que você tem, e nisso você apostila depois. Caso você consiga uma declaração à parte do histórico, apostile essa declaração também, tá bom? O apostilamento é feito em muitos cartórios. Hoje em dia é bem comum. Antigamente era mais difícil você encontrar, mas pode ser que tem cidades de bem interior assim que não façam. Então você tem que procurar numa capital próxima, numa cidade maior próxima, tá? No site do Sejures, assim que fala, eu acho, gente. Aqui não vai abrir para mim porque eu estou em Portugal e vai vir tudo da Justiça de Portugal. Mas só procurar assim, lista de cartórios que façam apostilamento em AIA. Aí vai vir lá, é da Justiça, esse site, porque é o que autoriza o cartório a fazer toda essa questão. E você põe a sua cidade e vai vir o cartório que faz isso na sua cidade ou próximo à sua cidade, tá bom? Então é lá que você tira. Também você pode ligar ou perguntar se você tiver fácil acesso ao cartório, tá bom? Na minha cidade mesmo, lá em Mesquita, que eu morava, o pessoal da Baixada Fluminense lá, não tinha, tá?
tinha escrito no site da Justiça, mas eles falaram que ainda não estavam fazendo, que faltava alguma coisa lá para eles começarem a fazer, e eu tinha que fazer sempre em Nova Iguaçu, que era uma cidade do lado. Para mim era muito perto, então não fazia tanta diferença. Mas eu sei que dependendo de onde você mora, você tem que montar aí uma logística para fazer isso. Outros documentos que têm que ser apostilados, mas eu não recomendo que você apostile assim que você começa o seu processo. É certidão de casamento, caso você vá reagrupar seu marido ou sua esposa, isso mesmo, né? Seu marido ou sua esposa. E a certidão de nascimento, caso você for reagrupar seus filhos, tá? Lembrando, certidão de casamento e nascimento tem que ser em inteiro teor, não serve aquela simples que a gente geralmente tem em casa. E tem que ser apostilada no dia do reagrupamento, ela tem que estar lá apostilada. Você não vai precisar dela na candidatura, não vai precisar dela na entrevista por visto, não vai precisar dela no CEF, você vai precisar no dia do reagrupamento familiar. E por que ela tem que ser apostilada, porém, ela não pode ser apostilada com muita antecedência, porque ela tem validade. A certidão de nascimento ela tem validade de 1 ano e certidão de casamento tem validade de 6 meses. Então, se você for reagrupar o seu cônjuge e a sua certidão tem mais de 1 ano, provavelmente não vai ser aceita. E a mesma coisa de nascimento. Por que eu falo provavelmente? Porque no CEF é interpretação, né, gente? Uma pessoa que vai analisar o seu caso. Tem pessoas que podem fazer, se você procurar na internet, vai ter gente falando assim, eu consegui 100. Mas é porque o agente fez vista grossa. Mas pela lei tem que ser. E eu já conversei com uma agente, ela falou para mim que ela mesma não aceita se não for de inteiro teor e se não for apostilada. Então, para você não correr o risco de perder tempo, dinheiro e tempo aqui é muito precioso para você tirar sua documentação e ficar regular no país, eu recomendo que você faça tudo certinho, dentro da validade, dentro de tudo. Muita gente me pergunta sobre validade do apostilamento. A validade do apostilamento em si não tem. O que tem é a validade do documento, nesse caso, da certidão de nascimento e casamento. Agora, vamos supor que você não venha estudar ou que você venha como acompanhante do estudante e queira usar o seu diploma para alguma coisa aqui. O ideal é que você apostile o seu diploma, principalmente de 2º grau, diploma e histórico. Gente, o histórico é muito importante de todas as etapas de estudo aqui em Portugal. Porque se você for validar ou fazer a equivalência do seu 2º grau aqui em Portugal, já estando aqui, você vai precisar dele apostilado, tá bom? Então, uma vez você estando em Portugal, você não consegue apostilar. Porque tem que ser um cartório do Brasil dizendo que aquele documento é oficial no Brasil. O que eu fiz, gente, que eu recomendo, até meu papai que tá online aí, eu deixei as instruções com ele para quando eu precisasse da certidão de casamento, ele tirasse a 2ª FIA de inteiro teor lá no Brasil, porque para isso não precisa nem de procuração, só uma pessoa da sua confiança pode ir lá direto no cartório e pedir. Aí ele vai retirar essa certidão de inteiro teor e, no caso, meu pai foi lá, apostilou e enviou por correios para mim, demorou de 4 a 5 dias. Do Rio de Janeiro para o Porto custou em torno de R$120, tá? Isso pode variar, isso já tem tempo, então pode ser que tenha mudado os valores, mas é só para você ter noção. O envio, tá, gente? R$120 o envio. Então, foi a estratégia que eu usei para minha certidão, com certeza absoluta, está dentro da validade. Eu só pedi a certidão no momento que eu tinha o reagrupamento familiar agendado, que aí eu já sabia a data que o Júnior ia passar na entrevista, portanto, eu já sabia que eu ia precisar da certidão naquela data. Porque a de casamento, ela é mais sensível ainda, que é só 6 meses, tá? Passaporte precisa apostilar? Não, porque o passaporte já é um documento internacional, é um documento de identificação internacional. Então, ele já segue padrões internacionais e qualquer agência de fiscalização de fronteiras do mundo consegue analisar se aquele documento é verdadeiro ou falso. Então, por isso que não precisa o passaporte. PB4, que é aquele seguro para você usar a saúde aqui. Eu apostilei porque eu estava num cartório que já fazia tudo e ficava num preço ok para mim, eu resolvi apostilar. Mas vou ser sincera que todas as vezes que eu usei PB4 aqui, nunca ninguém olhou o apostilamento. Porque o apostilamento vem no verso do documento. Então, normalmente, a pessoa lê o documento e depois vira para ver se está apostilado ou não e conferir a documentação. E nesse caso, não precisou. Então, ela nunca olhou, tá? Se você quer, por desencargo de consciência, apostilar, ok. Por que eu acho que o PB4 não precisa? Porque ele é um acordo mútuo entre 4 países no total, que é Brasil, Itália, Cabo Verde e Portugal.
Então, já tem um padrão para saber se ele é verdadeiro ou não. Ele já tem acesso a um sistema para saber se é verdadeiro ou não. Então, é meio que redundante fazer apostilamento. Mas se você quer ficar com consciência tranquila, que não vai faltar nada, que de jeito nenhum você vai ser impedido de usar a saúde pública, apostila. Na dúvida, a gente faz isso, tá bom? E no geral são esses documentos, gente. Tem outros documentos, mas que eu não aconselho. O RG, CPF, nada disso você usa aqui, então fique tranquilo. Eu trouxe, mas para ter a numeração, caso um dia eu precise, mas para usar, ele não é reconhecido aqui como documento oficial. Carta de habilitação não é necessário. Aquela carta internacional, sabe qual é? PID, que o pessoal faz. Não tem nenhuma necessidade. O tempo que você dirige com ela aqui é mesmo que você dirige com a carta brasileira, tá? A carteira brasileira. Então, não precisa tirar, não precisa apostilar, não precisa nada que ela pede. É só se for algo bem específico seu, para uma coisa bem específica sua, mas no geral você consegue dirigir até 6 meses aqui como turista e depois, com a manifestação de interesse, e no caso de vocês que vão ser estudantes aqui, assim que tiver residência em mão, já consegue trocar definitivamente para daqui. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.